Isso aqui agora foi um dos assuntos, uma das imagens também que nós mostramos aqui esta semana, hoje quarta-feira, uma daquelas imagens impressionantes, né? A discussão e a briga entre dois amigos e vizinhos que terminou em morte no sítio cercado. Gente, a nossa equipe foi atrás dessa história e descobriu que os envolvidos eram mais do que amigos. O rapaz passou o carro por cima do homem que considerava um pai. Não estou exagerando, não. É a família que disse isso. E o motivo seria por causa de uma dívida, de um cartão de crédito. Aquela coisa, posso usar teu cartão, me empresta teu cartão? O Balanço Geral entrou de cabeça nessa história para descobrir por que uma relação como a deles chegou a esse ponto. 4 meses depois, o Matheus voltou a trabalhar. Não do jeito que ele imaginava, mas também depois do que aconteceu, estar vivo é uma vitória. Na hora lá estavam os médicos limpando a perna e dando remédio, me deram morfina. Eles falaram que pela gravidade era muito provável que eu ia ter que decepar a perna, mas ia ter que amputar a perna. Então eu creio que foi um livramento mesmo. Matheus era o carona em uma motocicleta que se envolveu em um grave acidente em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, em outubro do ano passado. No acidente, ele quase perdeu a perna. Eu fiquei bem assustado, na verdade, porque eu não estava sentindo a minha perna, né? Parecia realmente que eu tinha perdido a perna na hora já. E também daí eu tentei puxar ela estava presa na moto, porque no calcanhar aqui entrou, o estribo da moto entrou e daí estava preso também. Então parecia que eu tinha perdido mesmo a perna. Olha, é o seguinte, eu peço desculpas mesmo para você. É que a gente tem um volume de trabalho, graças a Deus, aqui no Balanço Geral, um volume de trabalho muito grande. São muitas reportagens, muitos assuntos que a gente traz ao longo do dia. Afinal de contas, é um programa de 2h30, né? Fora a Hora da Venenosa, que tem mais de 1 hora. Aqui é um programa de 3h30 no ar. Então, às vezes, acontece isso de entrar, né? Você coloca ali, coloca aí, faz de conta aí, ó. Você coloca aqui, ó, por ordem. Vai essa, depois vai essa, depois vai essa. Aí, às vezes, dá uma invertida na história. Essa história que a gente estava te mostrando, você já viu, já é antiga. Mas essa história do sítio cercado, nós vamos colocar ela no ponto para você acompanhar desde o começo de novo. Quero saber se já está ok, meu diretor, se eu já posso chamar, se ela já está posicionada, porque essa é a história que também chamou a nossa atenção durante esta semana. A imagem de um amigo passando com o carro por cima de outro amigo, matando o amigo depois do acidente. Tudo por causa de uma dívida de um cartão de crédito. E aí, o que nós descobrimos e que você vai ver nessa reportagem é que o homem que cometeu esse ato considerava o outro como pai. Vamos ver a reportagem do William Bittar. Agora sim, a correta. E ele vinha ameaçando o Adilson de morte. Já fazia semanas que o Anderson estava ameaçando que ia matar o Adilson. Anderson da Cruz Rocha Santos, motorista de aplicativo, é o rapaz que causou a morte do amigo de infância, Adilson Gomes de Oliveira, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Mas para algumas pessoas, essa tragédia já estava anunciada, porque Anderson já teria ameaçado a vítima várias vezes. O Anderson e o Adilson eram amigos praticamente inseparáveis. Tanto é que a casa dos dois fica a poucos metros de distância. Os dois sempre estavam juntos, mas na manhã desta segunda-feira, essa amizade se transformou em uma verdadeira tragédia. Isso porque o Anderson atropelou o Adilson e o matou. O corpo de Adilson foi sepultado nesta terça-feira em São José dos Pinhais. Os pais dele, que moram no interior do estado, estavam arrasados e não conseguiram gravar entrevista. Mas um familiar que viu como tudo aconteceu falou com a nossa equipe. Prefere não se identificar, pois não sabe do que Anderson é capaz. Não tem como ele dizer que foi algum engano, porque como o pessoal disse, ele foi para atropelar e não conseguiu. Ele podia ter ido embora. Ele voltou de ré para atropelar, ele estava com a intenção de matar sim. As imagens de câmeras de segurança mostraram exatamente como tudo aconteceu. Adilson e Anderson discutem rapidamente na rua. Adilson volta para trás e os dois discutem de longe.
até que Anderson entra no carro e dá ré em direção ao amigo, que consegue desviar. Alguns segundos depois, Adilson se aproxima e pega uma pedra, mas Anderson dá ré novamente e atinge o amigo, passando com o carro por cima dele. Ele voltou para trás com tudo e atropelou, passou por cima do peito dele. Foi onde que, pelo que eu fiquei sabendo ali da família ali, o que causou a morte do Adilson foi ele ter passado com o carro por cima do peito dele, onde deu hemorragia no tórax e ele morreu. Para se ter ideia dessa relação mais íntima entre esses dois amigos, que já perdura há mais de 20 anos, o Adilson chamava o Anderson de filho e o Anderson chamava o Adilson de pai. Os dois sempre tinham brigas, discussões, mas nada tão grave assim. O problema é que o Anderson pegou um cartão do Adilson, valor de R$5.000, e há algumas semanas não pagava essa dívida. O Adilson queria comprar um carro, mas ficou com o nome sujo. E foi aí que toda essa discussão começou a acontecer. Isso porque quando o Adilson cobrava o Anderson, ele não pagava. E o Adilson teve uma ideia: cobrar a mãe e a avó do Anderson. E foi aí que tudo piorou entre os dois. Ninguém quase acredita que um rapaz que chamava o Adilson de pai e o Adilson levava ele para todos os lugares e cuidava dele como um filho, fez isso com ele. Né? Independente do que o Adilson gritava ou ameaçava no estado da bebida e da droga, o Adilson nunca fez mal a ninguém. O Adilson sempre era uma pessoa muito amada lá na rua, brincalhona, fazia as pessoas dar risada. Procuramos a família do Anderson. O Anderson foi criado pela avó, nessa casinha aqui, no bairro Sítio Cercado. E é com ela que a gente tenta conversar. Tá tudo trancado, tudo fechado. Adilson e Anderson faziam quase tudo juntos, até viagens. Nessa foto, eles estão em uma cachoeira. Adilson, inclusive, chegou a ter uma relação com a mãe do amigo, mas agora um deles está morto e o outro está sendo procurado pela polícia para dar a versão do que aconteceu. As imagens deixam claro que esse indivíduo utilizou o carro como uma espécie de arma para eliminar a vida da vítima. Aguardamos que esse indivíduo se apresente à nossa unidade policial, caso contrário, a Polícia Civil vai tomar as providências pertinentes. Os familiares estão bem arrasado mesmo, tá chorando muito. A mãe dele veio do norte do Paraná para o velório, conseguiu se despedir dele, mas a família está bem abalada e os amigos também. A família está abalada, os vizinhos estão abalados, né? Todos nós estamos abalados, porque a história é realmente uma história muito triste de dois amigos que terminam dessa forma. Aí um que chamava o outro de pai, presta o cartão de crédito. Aí chamava de pai, né? Entre aspas, presta o cartão de crédito, estou precisando de dinheiro, prestou o cartão de crédito. Aí depois não pagou, aí o que era chamado de pai foi lá cobrar. E aí aconteceu da maneira que aconteceu, como você viu. É triste, viu, doutora? É absurdo que um relacionamento de tanta proximidade, né, que se imagina que as pessoas realmente sejam solidárias umas com as outras, num desentendimento, partirem para a violência física já era grave. Agora, o atropelamento que foi feito em 2 tentativas, ou seja, ele teria mais de um momento para desistir disso. Não, ele mata de forma dolosa, de forma direta, né? O amigo, né? Terrível isso. Agora vamos ver se o homem vai aparecer, né? Porque até agora não tem notícia da prisão dele, né, meu diretor, meu Rubens Burigo Neto? Nada ainda não tem notícia da prisão desse homem ou de que ele tenha se apresentado à polícia, viu, doutora? O fato dele esticar esse momento de se apresentar provavelmente vai fazer com que a autoridade policial, não o encontrando, entenda que ele está tentando fugir realmente da responsabilidade e acabe saindo uma mandado de prisão preventiva. Então, o não se apresentar pode gerar a prisão dele, né? Atenção, você já ouviu